De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, estima-se que a fibrose pulmonar no Brasil atinja de 13 a 18 mil pessoas. Para nos esclarecer mais sobre esse assunto, eu recebo o pneumologista Dr. José Roberto Megda. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Santa Receita. Obrigado, Abi, Léo, todo mundo que assiste Santa Receita. É um prazer falar mais uma vez com vocês sobre os assuntos respiratórios. O prazer é sempre nosso. Doutor, essa época que começa a vir o friozinho, todo mundo vai procurar um pneumo, não é não, doutor? Aumenta muito a demanda, viu? Outono, inverno, a gente fala que é igual a sorveteria no verão. O consultório de pneumo fica cheio. Eu imagino. Doutor, quando a gente fala de fibrose pulmonar, é uma doença, uma condição? O que é? Ótima pergunta. Então, assim, o termo fibrose pulmonar é um termo genérico que pode ser a consequência de várias doenças. Então, nós temos fibroses pulmonares, exemplo, relacionado com doenças do colágeno, doenças do reumatismo, lúpus, artrite reumatoide. Nós temos fibrose pulmonar relacionada com pós-Covid grave. Nós temos fibrose pulmonar, que é um termo idiopático, que não tem causa, que só causa realmente essa alteração no pulmão. Temos remédios que podem causar fibrose pulmonar. Então, quando a gente fala de fibrose pulmonar, a gente tem que tentar investigar a causa, porque diferentes tipos de fibrose têm diferentes tipos de tratamento. E como que ela acontece no pulmão, doutor? O que ela faz? Perfeito. Eu trouxe até um... Eu achei legal que falou, o doutor vai dar uma faxina aqui. O pessoal pensou que ia limpar, mas assim, para tentar explicar, né, o que é um pulmão normal, o que é um pulmão de fibrose. Então, um pulmão normal é como se fosse essa esponja aí que você, na sua casa, lava a louça, né? Então, ele é macio, ele é flexível, a gente fala que ele tem uma boa elasticidade. Então, com isso, o oxigênio que a gente respira, facilmente ele penetra pelo pulmão e cai na corrente sanguínea, fazendo a oxigenação cair no nosso organismo e fazer as trocas gasosas que a gente precisa para os órgãos vitais. Quando a gente tem fibrose, o que acontece? Esse tecido mole, esse tecido que a gente chama de um tecido mais maleável, mais elástico no pulmão, ele acaba sendo substituído por um tecido mais endurecido. Então é como se fosse essa lã de aço. Então o pulmão fica mais endurecido, consequentemente eu não consigo expandir tanto, eu sinto falta de ar. O tecido fibrótico, ele causa uma inflamação, então eu tenho mais tosse, posso ter secreção. E aí, imagina o ar tentando passar por um tecido mais mole, fica mais fácil. Agora, se o oxigênio vai tentar passar por um tecido endurecido, que é o tecido fibrosado, tem uma dificuldade. Então, o paciente que tem fibrose pulmonar, quando ele está com a doença mais grave, ele tem uma dificuldade na troca gasosa. E, consequentemente, essa dificuldade na troca gasosa começa a afetar outros órgãos, principalmente o coração, fazendo insuficiência cardíaca, pode chegar pouco sangue no cérebro, fazendo doenças vasculares cerebrais. Então, é uma doença que pode, se eu faço o diagnóstico no começo, ser uma doença leve, eu trato a doença, como se eu faço o diagnóstico mais tardiamente, quando fica o pulmão totalmente fibrosado, eu não tenho muita coisa a fazer a não ser oferecer oxigênio para o paciente. Doutor, é possível confundir a fibrose então com outras doenças também, de achar que, por exemplo, é um problema no coração, por exemplo? Com certeza. E aí esse que é um grande problema, né? Você falou certinho. Então, o principal diagnóstico diferencial da fibrose são doenças cardíacas. Então, o paciente, às vezes, ele faz uma jornada que ele demora muito para fazer o diagnóstico. Então, às vezes, ele passa num cardiologista, ele passa num clínico, ou às vezes, até porque é uma doença mais comum em idosos, o idoso fala, é normal eu ter essa falta de ar porque eu já sou velho, ou é normal ter tosse porque me falaram que eu tenho refluxo. E aí, quando eu faço o diagnóstico, a doença está mais tardia e a gente não tem muita coisa para fazer para o paciente. E quais são os sintomas principais, doutor, que a gente já começa a sentir logo de cara? Olha, se o paciente tem tosse, a tosse geralmente é mais seca, se ele tem falta de ar, principalmente para fazer esforço, então começa a andar um pouco, sinto falta de ar. Se esse paciente ele tem outras doenças, exemplo, vamos pegar um paciente que teve Covid, passou o Covid e ele continua com tosse, ele continua com falta de ar. Ele pode ter uma sequela do Covid, que é essa fibrose. Se o paciente tem alguma doença de reumatismo, eu tenho lúpus, eu tenho artrite reumatoide e começa com tosse, a gente pode aventar esse diagnóstico de fibrose. E nos pacientes acima de 60 anos,
sempre que começa com tosse, falta de ar, principalmente o masculino, o homem, a gente sempre tem que acabar investigando também a fibrose. Às vezes, a gente fala muito de diagnósticos difíceis de doenças, né? Mas se o médico escuta o paciente, escuta de escutar a história e ausculta de colocar o estetoscópio mesmo, aquele médico das antigas, escuta, que dá atenção para o paciente, a gente consegue fazer o diagnóstico, a suspeita, numa simples conversa, num simples exame físico. Então se ele for, por exemplo, é um exame até, dá para saber o diagnóstico numa consulta clínica? Dá para pensar na fibrose numa consulta clínica quando o paciente está desaturando, quando eu vou auscultar o pulmão dele, eu tenho um barulho característico da fibrose, que só a fibrose pulmonar faz esse barulho característico. Então, um médico bem aguçado, um médico treinado, ele pode suspeitar no primeiro contato com o paciente. Mas é possível a gente provocar também, doutor, por exemplo, com o uso do cigarro? Sim, a fibrose também pode ser uma doença tabaco-relacionada, né? Então, quando a gente fala cigarro, muita gente fala só do enfisema pulmonar, mas a gente acaba esquecendo da fibrose. O cigarro é reconhecido como um dos maiores agentes inflamatórios do pulmão, então pode fazer fibrose também. Então, como que a gente pode prevenir? Só não fumando, já é um grande começo para evitar a fibrose. Boa. Léo tem uma perguntinha, doutor. Doutor, a pessoa que tem fibrose em alguns estágios mais graves, ela consegue se regenerar 100%? O pulmão consegue se regenerar 100% ou ainda fica algum problema ali para sempre? Ótimo, Léo. Então, assim, vamos falar de um caso que é muito comum de fibrose no Brasil, que a gente chama de pneumonia de hipersensibilidade. O que é isso? Eu tenho uma resposta anormal a um estímulo, a uma coisa que eu estou respirando. O que pode dar isso? Olha lá que interessante. Pena de passarinho. Então, se você tem passarinho de gaiola, papagaio, periquito, calopsita, e você tem uma predisposição, quando você fica inalando aquela pena, aumenta a chance de você ter fibrose. Travesseiro de pena, muita gente tem travesseiro de pena, pode dar fibrose. Mofo pode dar fibrose. Então, assim como o Léo falou, imagina se eu tenho um passarinho e eu começo com falta de ar. Aí o médico faz o diagnóstico de fibrose pela aspiração da pena do passarinho. Aí ele fala, sai do contato do passarinho, ou seja, não pode ter passarinho em casa, e aí eu trato com remédio, nesse caso específico, um corticoide. Aí eu posso ter reversão total da fibrose, da doença inflamatória no pulmão, e o paciente pode ter uma vida normal e um pulmão normal. Então, em alguns casos, sim, eu posso ter uma normalidade do pulmão. Mas tudo depende da doença para depender do tratamento. Exato. Então, nós temos atualmente mais de 100 causas descritas de fibrose pulmonar. Por isso que é interessantíssimo a gente tentar descobrir a causa para tratar, para tirar o agente causador de perto, para tratar, às vezes, exemplo, um remédio que a gente usa muito aí para infecção de urina, né? Vou falar o nome genérico, é nitrofurantoína. Então, tem muita gente que toma esse remédio para evitar infecções de urina. Só que esse remédio, reconhecidamente, é um remédio que pode dar fibrose. Então, se eu consigo fazer o diagnóstico precoce, eu tiro o remédio e, às vezes, a fibrose pode voltar e o pulmão fica normal. E, doutor, tratamentos, por exemplo, quem faz radioterapia, quimioterapia, isso também pode dar ou não? Boa. A radioterapia, por ser principalmente na mama, né, por ser um processo que vai fazer uma inflamação local, e a mama fica logo na frente do tórax, do pulmão lá atrás. Então, às vezes, uma radioterapia, ela pode fazer fibrose, ela pode fazer uma lesão no pulmão. E alguns remédios também de quimioterapia também pode fazer fibrose no pulmão. Então, assim, a gente sempre, quando encontra fibrose, a gente fala que o médico tem que ser médico, tem que investigar, tem que puxar toda a ficha do paciente para descobrir por que será que ele tem essa causa de fibrose. E as pessoas que de repente já tiveram pneumonia ou tem pessoas em casa que têm fibrose, por exemplo, também é possível pegar isso, doutor, ou não? Ou isso é indiferente? Não, a fibrose ela não é uma doença que a gente transmite para outras pessoas, mas existe, né, transmite de infecção, falando assim, mas existe algumas fibroses que também são fibroses familiares. Então, também entra no diagnóstico. Nossa, é muito amplo. Se eu tenho um paciente que tem fibrose, ele fala, doutor, meu pai morreu de um problema no pulmão, meu irmão tem um problema no pulmão, existe também essa fibrose pulmonar familiar, que por uma alteração genética, hereditária, o paciente também tem predisposição maior a ter fibrose. Qual é o maior perigo da fibrose, doutor? A gente descobrir tardiamente. Então, assim, se eu perco o time de tratar, porque a fibrose, ela não nasce fibrose. Ela nasce geralmente num processo inflamatório que fica inflamando e vira fibrose. Então, na maioria dos casos, se eu consigo descobrir nesse momento inflamatório,
eu trato e o paciente não vai ter aquela consequência da fibrose. Porque fibrose, imagina, o pulmão fica totalmente endurecido, totalmente irreversível essa lesão. Então, eu não vou conseguir fazer isso aqui ficar normal. Então, eu tenho que tratar naquele momento de inflamação para, sim, não ficar igual essa esponja de lã de aço, que aí é irreversível. Aí a gente vai ter que falar para o paciente, às vezes, até ir para transplante pulmonar, se ele tiver uma idade elegível para transplante. Daí isso, porque seria o único jeito, vamos dizer assim. Isso, o único jeito para curar o paciente da fibrose. Doutor, a gente tem que ficar muito atento em tudo, né? Porque se a gente está falando de pulmão, a gente pensa, respiramos. Dependendo do lugar que eu estou, se eu já tenho, sei lá, alergia, se eu já tenho problemas com algumas coisas, isso também vai invadir o meu pulmão. Exato. Problemas no sangue, que também vai invadir o meu pulmão. Então, a gente tem que ficar bem atento. Eu acho que isso começou a ficar... As pessoas se preocuparem mais com a fibrose, acho que bem por causa do Covid mesmo, doutor? Isso, porque depois que muitos pacientes graves que foram internados por Covid, foram às vezes intubados, esses pacientes eles evoluíram com fibrose, né? Eles ficaram com sequela de fibrose. Então, por isso que atualmente o termo fibrose tem ficado cada vez mais comum no meio médico, no meio acadêmico, no meio leigo mesmo. Porque as pessoas falam, nossa, eu nunca tinha escutado falar nessa doença, mas a fibrose sempre aconteceu. Mas depois do Covid teve um boom, assim como o pneumologista, né? Dificilmente alguém eu tenho um pneumologista que eu posso chamar de meu. Depois da Covid, a gente também teve um boom aí na nossa especialidade. Uau, doutor. Entre todas as doenças do nosso pulmão, a gente tem que pensar que ele é responsável por tudo, minha gente, por respirar. Eu acho que a gente percebeu essa importância de respirar com a Covid, com as gripes que tem vindo. Muita gente gripada também, né, doutor? Agora nessa época. O momento é de gripe agora, né? Então, está tendo muitos casos em crianças, muitos casos de bronquiolite, que são doenças inflamatórias ocasionadas por vírus também. Então, o momento é de alerta, né? E vale a pena, claro, falar sempre da importância da vacinação. Independente da doença, se você tem doença respiratória, fibrose, DPOC, asma, se você tem hipertensão, diabetes, obesidade, se você fuma, é importantíssimo você tomar a vacina da gripe. A vacina, a gente sabe, né, a polêmica que se tornou a vacina no Brasil, mas a vacina da gripe existe há muito tempo, sempre foi uma vacina muito segura, que salva vidas, que reduz a internação. É importantíssimo tomar a vacina. Eu já tomei a minha. Então, se proteja, minha gente, se proteja. Afinal de contas, a gente, às vezes, só dá importância quando a gente perde algumas coisas, né? Então, quando a gente começa a ficar aí respirando, mal consegue respirar, ou tossindo demais, que dói as costas, né, doutor? Daí fala, tô com pneumonia, gripe mal curada. Fique atento, né? Vai ao seu pneumo, se cuide. Eu acho que essa coisa de se hidratar sempre, né, doutor? Fazer atividade física, sempre se cuidar, é a coisa que a gente sempre vai repetir para todo mundo. Com certeza. Aí, em relação à prevenção, é tudo que você falou, né? Então, alimentação saudável, dormir bem, praticar atividade física, evitar excessos, evitar cigarro, e assim a vida vai seguir mais facilmente. Evitar cigarros e eletrônicos também. Cigarros eletrônicos, a gente ainda não terminou com essa polêmica, né, doutor? O negócio que não tem fim. A gente já falou que não presta e o negócio continua. Doutor. Você de casa, aproveita. Se tem mais dúvidas, se quer saber mais, o que você quer que o doutor fale pra gente da próxima vez? Comenta aqui, ó. O telefone do doutor é o 12 988980356, o Instagram, @JuniorMegda. E aproveita, comenta na foto do doutor também no nosso Instagram ali, se você quer falar mais coisas, o doutor sempre responde para vocês. Fala que viu ele aqui no Santa Receita, porque o doutor volta logo. Combinado, doutor? Combinado. Obrigado. Obrigada, doutor. Até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço.